Meus caros irmãos, neste domingo celebramos esta solenidade de Todos os Santos. Rigorosamente, ela acontece no dia 1º de novembro. Mas quando cai durante a semana, passa-se para o domingo seguinte, por isso hoje estamos celebrando. Mas é interessante lembrar que é no dia 1º de novembro, porque na véspera, no dia 31 de outubro, se celebra o Halloween, a festa dos vampiros, dos demônios, do zumbi, dos cabeças de abóbora. E um padre na Itália, numa região de Ripe, uma aldeia, perto de Senigallia, me dizia: isto não é sem querer. Veja, a oposição, até mesmo nesses pequenos detalhes. Na véspera, querem celebrar aqueles que não são santos. Então, como é importante a data de hoje, celebrar os santos. Quem são os santos? Como é que alguém se torna santo? O que é santidade? Poderíamos começar dizendo que santo mesmo é Deus. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Ser santo é participar dessa santidade, de algo que é próprio de Deus, mas que Ele estende a nós. E que começamos propriamente este caminho de santidade no sacramento do batismo. São João hoje fala, né? Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E o batismo nos faz filhos de Deus, membros da igreja, templo do Espírito Santo. Ali há uma filiação divina. Ali nos tornamos irmãos de Jesus, né, que nos redimiu. Para sermos santos, o próprio Cristo faz esse convite: sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Participar, né? Aliás, São Pedro diz, participantes da graça divina, da vida divina. É isto, né? Ser santo é ter a vida divina em nós. Ser santo é participar das coisas santas. Então participamos do sacramento, da oração, da vida da graça. É uma coisa tão bela que até alguém em pecado pode guardar ainda uma coisa santa. Que é? A pessoa está em estado de pecado mortal, pode ter uma coisa santa ainda? Uma coisa fundamental para a nossa vida. A fé. Conservar a fé, por isso que perder a fé é muito perigoso. Os pecados contra a fé são basicamente a apostasia e a heresia. Aí é como se aquele barco que perde o leme, né? Está à deriva. Vai para onde? Para qualquer lugar. O ser humano também fica assim, não é? Então a fé é aquilo que pode nos fazer voltar à graça de Deus, se arrepender, não é? O arrependimento, olha que coisa santa. Aliás, há um hino, não é? Do ofício de leituras de Páscoa que diz: o que pode existir mais sublime que o pecado, a procura da graça. Procurar a graça é procurar a santidade. Então essa é a nossa luta. E em certo grau, já somos santos. Quem está em estado de graça, já num certo nível já tem santidade, porque participa dessa vida divina. Nós falamos, por exemplo, essa semana celebramos o dia 2 de novembro, dia dos mortos, sobretudo as almas do purgatório, nós dizemos santas almas do purgatório. E estão em purificação. Ainda falta alguma coisa. E os santos celebramos hoje. Aliás, esses dias estamos celebrando os estágios da igreja, não é? A igreja terrestre, também chamada de militante,
somos nós que militamos, lutamos para chegar ao reino de Deus. A igreja padecente, hoje ficou um pouco esquecido até em alguns documentos, mas é a igreja do purgatório. Eles são igreja. E a igreja celeste ou triunfante, que celebramos hoje, os santos. Estes já chegaram ao seu destino, ao destino que cada um de nós deve chegar, ao destino para o qual fomos criados. É isso que a primeira leitura de hoje diz, né, do livro do Apocalipse, né, aqueles que estão diante de Deus, alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue mancha, né, mas este sangue do Cordeiro alveja, torna pura a veste dos mártires, dos santos. É por isso que já no batismo se impõe a veste branca na criança. Recebei esta veste branca que deverás levar ao tribunal de Cristo. Já dali, este é o projeto, já dito no primeiro sacramento, chegar ao tribunal de Cristo com a veste branca, sem o pecado, santo. Se a santidade vai ser perfeita a ponto de ir direto ao céu, uma coisa, mas quem chegar com a graça de Deus pode ter que dar uma passadinha lá pelo purgatório, mas chega lá. Não é? Mas falamos hoje, sobretudo, desses santos. Aqueles que a igreja canonizou e aqueles que ela não canonizou. Há muito mais, certamente. A igreja canoniza para nos dar exemplo. Esse é o papel dos santos. Os santos são intercessores. Muitas vezes a gente reza um santo pedindo uma graça. Me alcance essa graça de Deus. Né? E muitas vezes também devemos olhar o seu exemplo, a santidade de vida deles, que vem lá do começo, né? O seu crescimento. Né? Veja Jesus com os apóstolos, né? Quanto que Jesus teve que ensinar a fazer crescer e ressuscitar para compreender toda a grande proposta de Jesus. E aí aquela multidão que vai seguindo na história a partir de tantos mártires. Quanta gente morreu em nome do cristianismo para que hoje nós pudéssemos estar aqui celebrando esta missa. Gente batizada e gente que nem batismo tinha recebido. Catecúmenos estavam se preparando para receber o batismo e foram levados juntos com os cristãos e foram martirizados sem batismo. E daí vem a expressão batismo de sangue. Foram batizados no derramamento do seu próprio sangue. Que gente de valor, né? De coragem, de verdade. Né? Quanto fizeram por nós. Os santos apóstolos da igreja primitiva, também eles, todos mártires, né? À exceção de São João Evangelista. Né? Saíram, aquele grupo de 12, né? Já minado por Judas, não é? Mas saíram pelo mundo para pregar o Evangelho. Na sua maioria, homens simples. E pagaram com a própria vida pela proclamação do Evangelho. São João não foi martirizado, mas foi exilado na ilha de Patmos, da onde ele escreve este livro do Apocalipse, né? E vem se seguindo, né, a perseguição continuando, e vai surgir adiante a vida monástica, sempre com a presença de grandes santos, né? Aqueles que saíam para o deserto para procurar dificuldade, quando acabou a perseguição. Não tem mais dificuldade, o santo vai procurar dificuldade, como São Bento, Santo Antão, e vão surgir os mosteiros, né? São Bento é o pai da vida monástica no Ocidente, né? Mas também no Oriente, tantos e tantos santos, né? E monges. Mas para a Idade Média há de surgir as ordens mendicantes, as ordens de proposta pobre, né? Como os dominicanos, sobretudo com grande destaque os franciscanos, essa grande figura de São Francisco, né? O pobre, o penitente, né? Vive uma vida de 44 anos
sempre diante de Deus, sempre amando a Deus, sempre dando tudo a Deus, cumprindo a palavra de Deus ao pé da letra, voltando para a terra nu, né? Quase que vivendo aquela palavra da Sagrada Escritura. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. Não é? E é assim que ele é sepultado nu, ele pede isso, né? Despojado de tudo. Né? Um grande São Tomás, antecedido pelo grande Santo Agostinho, doutores, né? Santificaram, refletindo nas coisas de Deus, aprofundando e deixando uma doutrina extraordinária até hoje para nós. E quantos nesse caminho também. Santos de grande inocência, como São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga era um seminarista e se atesta uma pureza imensa e ao mesmo tempo grande caridade. Ele morre cuidando dos empesteados e pega a peste também. E certamente ele não ouviria a proposta que nos foi feita nessa pandemia. Fique em casa. Ele não ficou em casa. Ele foi cuidar dos empesteados. Santos também de uma pureza extraordinária, como Santa Maria Goretti. Uma menina que Alexandre quer possuir, uma menina de 12 anos. Alexandre a deseja e ela diz, não, Deus não quer. Olha a pureza. E ele a esfaqueia. E aí vai aparecer ainda a sua santidade. O médico não pode fazer mais nada. A facada, viu o que é uma facada, hein? Cortou órgãos que não eram nada fácil de recuperar. Então o padre vem e faz uma pergunta que seria difícil para qualquer um de nós. Maria, você perdoa Alexandre? E Alexandre da prisão já rezava arrependido. Maria, intercede por mim. E ela responde, não só perdoo, como também desejo que ele esteja no céu comigo. Isso é de uma maturidade cristã absurda. Perdoa e deseja que esteja no céu comigo. Veja o grau de santidade de uma menina de 12 anos. Meninos como São Tarcísio, que levando a Eucaristia na igreja antiga para os cristãos presos, né? Daí que se fala, liberar os cativos, né? Libertar os que estão presos injustamente, não é libertar bandido, assassino, estuprador, né? A obra de misericórdia de respeito a isso. E aí os meninos vêm tomar e protege a Eucaristia, sabe do valor e morre apedrejado. Mártir da Eucaristia. Santas como Santa Teresinha, Santa Teresa de Ávila, místicas, não é? Doutoras da igreja também, sobretudo na área mística, né? Santos modernos como São Maximiliano Maria Kolbe, que morre no campo de concentração, trocando de lugar com o condenado. Ali se aplica, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seu irmão. Neste sentido também São Damião de Molokai, que vai se enterrar na ilha dos leprosos para se tornar leproso com os leprosos. Veja até onde vai o amor, né? Do santo pela salvação das almas, porque ele sabe que Deus quer isso, quer que se salvem. Santos que vimos passar no meio de nós, como São João Paulo II, grande Papa, né? Um primado longo, realizando tantas coisas. Ainda não é santo, mas está em processo, né? O Guido, seminarista, médico, surfista, e morre lá nas ondas, não é? do mar, né? Um jovem, né? Olha aí. Quantos caminhos, santo rei, como São Luís, rei de França, santos mendigos, como São João Lábaro, que o pai de São João Maria Vianney viu passar. O próprio São João Maria Vianney,
que se santificou no sacerdócio como pároco, né? Henri Jouan diz que é um dos lugares mais difíceis para o sujeito se santificar, gozado, né? Justamente sendo pároco, né? O pároco tem muitas questões administrativas e tem que estar atento para não se tornar só um administrador. Ele não pode deixar de ser padre, aliás, ele tem que ser primeiramente padre, apesar de tantas responsabilidades, né? Enfim, meus irmãos, são tantos e tantos santos, né, leigos, sacerdotes, religiosos, Santa Beatriz, que temos aqui, fundadora, não é? E a grande santa, que é Nossa Senhora, com seu esposo São José. A ele se dá a protodulia, né? A primeira adoração, e a Maria Santíssima a hiperdulia, porque aquela, não é, que realizou a vontade de Deus de um modo tão perfeito. Veja que o anjo, né, que é superior à nossa natureza, se inclina diante de Maria, né, para dizer que ela ainda é superior até aos anjos. Ave, cheia de graça. Como se cheia de graça fosse o nome de Maria, né? Nós dizemos na Ave Maria cheia de graça, mas o anjo diz direto, Ave cheia de graça. E o nome devia dizer respeito à natureza da pessoa, então ela é cheia de graça, gratia plena, como diz o latim, né? Totalmente cheia de graça, plena da graça de Deus, né? E é ela que vem durante a história aparecendo em tantos lugares, né? Como que prolongando o seu amor a Deus e buscando nos conduzir ao reino de Deus. Vamos agradecer à igreja por tantos santos, agradecer a Deus por manifestar no nosso meio tantos santos e que nós saibamos imitá-los. Buscar a graça de Deus que nos leva para o reino dos céus, que é o grande projeto da nossa vida. Isto sim, nós devemos estar atentos. Manter-nos no estado de graça para chegar ao reino de Deus. O resto, tudo mais é secundário.